E aí, hoje a gente vai desvendar a física por trás de uma coisa que a gente vê todo dia, objetos voando por aí. Sabe? Pode até parecer um negócio super complexo, mas vamos ver aqui, com as ferramentas certas, a coisa toda é surpreendentemente simples e até previsível. Já pararam para pensar nisso? O que um chute de futebol, uma bala de canhão e até um jato d'água têm em comum? Quer dizer, o arco perfeito que a bola faz, a trajetória daquela bala de canhão antiga, a resposta está escondida num conjunto de regras da física que comandam todos eles. E é exatamente essa investigação que a gente vai fazer hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir decifrar esse movimento todo em duas dimensões, a gente precisa de uma ferramenta fundamental, os vetores. Pensem neles como a chave, a verdadeira chave para transformar um problema que parece um bicho de sete cabeças em algo bem mais fácil de entender. Então, afinal, o que é um vetor? Bom, de forma bem simples, é uma informação que tem duas partes cruciais. O módulo, que diz pra gente o quão grande ou quão rápido algo é, e a direção, que aponta para onde. A melhor maneira de imaginar isso é como uma seta de instrução, sabe? Ela aponta o tamanho e o tamanho dela diz a intensidade. Simples assim. E a beleza de um vetor de velocidade é que ele consegue capturar o movimento todo num único instante. Numa trajetória curva, a direção está mudando o tempo todo, né? Pois é, esse vetor mostra para onde o objeto está indo naquele exato segundo, sempre acompanhando a curvinha do movimento. E aqui está o verdadeiro pulo do gato dos vetores. Em vez da gente quebrar a cabeça com um movimento diagonal todo complicado, a gente pode simplesmente quebrar ele em duas partes bem mais simples. Uma que cuida só do movimento horizontal, no eixo X, e outra que cuida só do movimento vertical, no eixo Y. Certo. Com essa ferramenta em mãos, a gente pode ir para o nosso assunto principal, o movimento de projéteis. E é aqui que a gente encontra o que podemos chamar de a regra de ouro, um princípio que faz a física por trás de qualquer coisa arremessada ficar, nossa, surpreendentemente simples. Como o material de origem coloca de forma brilhante, e essa é a ideia central de hoje. A chave para analisar o movimento de um projétil é tratar as coordenadas x e y separadamente. É fundamental guardar bem essa frase porque tudo parte daí. E olha só a consequência dessa regra. No movimento horizontal, na direção x, não tem aceleração, nada. Uma vez que o objeto é lançado, ele segue com a sua velocidade horizontal quietinha, constante. Mas, na vertical, na direção y, aí a história é outra. A gente tem uma força agindo o tempo todo, a gravidade, e ela provoca uma aceleração constante para baixo. Ou seja, são dois movimentos totalmente independentes acontecendo ao mesmo tempo. Isso nos leva a um famoso quebra-cabeça da física. Pensem comigo. O que aconteceria se, da mesma altura e no mesmo instante, uma bola fosse simplesmente solta para cair reto e outra fosse atirada para frente, na horizontal com bastante velocidade? E a resposta é surpreendente, elas chegam no chão exatamente ao mesmo tempo. É isso mesmo. Aquele movimento todo para frente da segunda bola não afeta em absolutamente nada o quão rápido ela cai. A gravidade puxa as duas para baixo do mesmo jeitinho, no mesmo ritmo. Certo? Agora que a gente entendeu essa independência dos movimentos, vamos aplicar a nossa regra de ouro em dois cenários clássicos: o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Vamos ver como funciona na prática. Começando pelo mais simples, o lançamento horizontal. A imagem clássica aqui é a de um dublê de moto pulando da beira de um penhasco. No exato instante em que as rodas saem do chão, toda a velocidade dele aponta para frente, na horizontal. A velocidade para cima ou para baixo, a vertical, é zero naquele momento. Então, vamos analisar o que acontece. A velocidade horizontal, aquela com que ele sai do penhasco, continua igual, constante. Já a velocidade vertical, que começou em zero, começa a aumentar. A gravidade entra em ação, puxando ele para baixo cada vez mais rápido. E a combinação desses dois movimentos, um constante para frente e outro acelerado para baixo, é o que desenha essa trajetória de meia parábola. Agora vamos para o caso mais comum, o lançamento oblíquo. É o que acontece quando alguém chuta uma bola de futebol, por exemplo. O lançamento acontece num certo ângulo com o chão. Aqui, aquela velocidade inicial tem que ser dividida, decomposta. A parte horizontal da velocidade, a v0x, como a gente já sabe, continua constante durante todo o voo. Já a parte vertical, a v0y, essa sim tem uma briga boa com a gravidade. Ela vai diminuindo na subida, chega a zero lá no ponto mais alto e depois aumenta para baixo na descida. É essa dança entre os componentes que nos dá a famosa trajetória de parábola completa. Isso tudo levanta uma questão bem prática, né? Se a força do chute ou do arremesso é a mesma, ou seja, a velocidade inicial é fixa,
Qual ângulo que a gente deve usar para fazer a bola ir o mais longe possível? E essa análise mostra uma relação fascinante. Se o lançamento for a 90 graus, reto para cima, a bola vai super alto, mas cai no mesmo lugar, alcance zero. Ângulos muito baixinhos, tipo 30 graus, não deixam o objeto no ar por tempo suficiente para ir longe. O ponto ideal, o ângulo mágico que equilibra perfeitamente o tempo de voo com a velocidade de avanço, é o de 45 graus. É ele que dá o alcance horizontal máximo. Ok, vamos juntar tudo isso. Essa é a física em ação. No fundo, é sobre aprender a enxergar o mundo através dos vetores, para entender o movimento que acontece o tempo todo ao nosso redor. Então, a grande sacada de hoje é esta. Todo movimento de projétil, não importa o quão complicado ele possa parecer, na verdade, ele é só soma de dois movimentos muito, mas muito simples acontecendo ao mesmo tempo. Um com velocidade constante e outro com aceleração constante. Então, para resumir os passos práticos. Primeiro, usar vetores para descrever o movimento. Segundo, e super importante, sempre separar esse movimento nos seus componentes, o horizontal e o vertical. Terceiro, o mantra de hoje. Lembrar que a gravidade só mexe com a parte vertical. E por fim, é só juntar os dois para entender a trajetória parabólica completa. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se com essas regras tão simples a gente consegue prever a trajetória de uma bola só analisando seus componentes, que outros movimentos bem mais complexos do universo, sei lá, talvez até o movimento de planetas e galáxias, a gente poderia decifrar usando princípios parecidos com esses? Fica aí a reflexão.